Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao módulo 1 da nossa trilha de aprendizagem sobre equidade racial. Meu nome é Silvia Silva, eu sou psicóloga de formação, especialista em criminologia e segurança pública e mestre em psicologia social. Nesse primeiro módulo que abre os nossos trabalhos, nós vamos fazer um breve resgate histórico para conhecer as raízes do racismo. Bom, e por quê esse movimento de revisar o nosso passado histórico? Porque eu acredito que essa ação ela é fundamental para que a gente possa desenvolver um olhar crítico e realístico sobre a nossa sociedade. A gente precisa considerar que a história formal que nos foi contada é uma história editada. E é uma história editada para atender determinados interesses. Então, como inspiração que me veio de longe, lá da Nigéria, na voz da Chimamanda Adichie, uma escritora que nos alerta para os perigos de uma história única, que o nosso objetivo aqui será o de romper os limites e ampliar a nossa compreensão de algumas decisões que foram tomadas lá no nosso passado histórico, mas que elas ainda exercem uma grande influência nos nossos dias atuais. Bom, para começo de conversa, falar de racismo é falar de uma história muito longa, uma história de milênios. E aqui nós vamos abordar de uma forma, obviamente, resumida, trazendo alguns elementos importantes para a compreensão de toda essa jornada. Então, desde o início, eu já gostaria de deixar registrado aqui que você amplie o seu repertório, as suas referências para além daquilo que eu vou conseguir trazer aqui nesse voo panorâmico, porque isso vai tornar o seu aprendizado muito mais consolidado. Bom, o primeiro ponto importante para a gente pensar é que o racismo ele vem se transformando ao longo do tempo. Ele funciona de formas diferentes de acordo com cada tempo e com cada lugar. Carlos Moore, um pesquisador cubano que publicou uma obra bastante completa sobre o racismo, que é o seu livro Racismo e Sociedade, ele vai dizer para a gente que esse movimento de classificação entre os povos sempre existiu. Uma classificação sempre baseada no fenótipo, seja no Oriente Médio, seja na Índia, no Mediterrâneo, sempre houve uma espécie de proto-racismo baseado no medo do diferente, no medo do outro. Por isso é que a gente precisa entender que a ideia de raça ela é filha do racismo e não o contrário. Mas voltando nossos olhos para o mundo ocidental, a gente vai observar como esse fenômeno foi se transformando de acordo com os três grandes períodos da história ocidental: Antiguidade, Idade Média e Modernidade. Quando a gente olha para a Antiguidade clássica, mais especificamente grega e romana, berços da civilização ocidental, a gente vai ver que eles se trataram de povos que, além de desenvolver uma certa xenofobia, ainda que de modo particulares, eles desenvolveram também um senso de superioridade sobre os demais povos. Uma superioridade muito pautada na cultura e não intrinsecamente na diferença dos corpos, ainda que isso também estivesse presente. Mas isso não era o centro da discriminação que eles defendiam. Povos não gregos eram considerados bárbaros, ainda que brancos, e a escravidão desses povos era decorrente de uma disputa política e também conquista de território. Mas o que é importante marcar é que essa escravidão que a gente tinha já lá na antiguidade, ela não era racializada. Não havia uma relação direta entre cor de pele e escravidão. A raça, nesse momento, ela servia de diferenciação e não como base para acúmulo de riquezas. Já na Idade Média, a religião é que passa a ser o marcador de desigualdade no mundo ocidental. Uma lógica de quem era e de quem não era o povo escolhido por um suposto Deus verdadeiro. Isso em conjunto com caracterizações depreciativas dos corpos identificados como diferentes, que permaneciam como uma referência secundária. Mas é no século XV que nasce a escravidão moderna com o comércio transatlântico. Um tipo de escravidão baseado na narrativa de inferiorização,
o que serve de base para a reprodução econômica, com foco na população negra africana. É nesse momento que nasce o racismo moderno. De acordo com essa visão, os seres humanos eles seriam divididos biologicamente em raças superiores e inferiores, sendo que todas as raças não brancas seriam consideradas inferiores à raça branca. Havia, obviamente, pensamentos divergentes, mas eles eram minoria, já que essa forma de classificar a humanidade, ela oferecia um suporte ideológico ideal para as conquistas da colonização. Nesse período, e aí a gente já está ali no século XVIII, XIX, o racismo adquire uma força que ele nunca tinha tido. A ciência ela estava ocupando um lugar de supremacia na forma de entender o mundo. E se ela dizia que a população negra era inferior, nenhuma outra voz poderia combatê-la. Por isso que a chancela científica para o racismo foi de fundamental importância para a sua manutenção e desenvolvimento. Na Europa, pensadores como Arthur Gobineau, César Lombroso, eles ficaram famosos pelas suas obras que defendiam abertamente as ideias racistas, eugênicas, eugenia que quer dizer boa raça, e também pelas suas posições que justificavam a dominação branca que era exercida pelos países capitalistas centrais de outros países da África, da Ásia e das Américas. De tudo isso, o que é importante para a gente guardar é que, primeiro, o racismo ele se transforma com o tempo e com o lugar. 2, ele nasce junto com a modernidade. Ele pode ser, inclusive, entendido como uma característica da sociedade moderna. E 3, o racismo ele não é algo irracional, algo atípico, muito antes pelo contrário. E é por isso que a gente precisa entender como ele foi se construindo ao longo da história, desde tempos imemoriais. Bom, eu paro por aqui e a gente segue na próxima aula.